Olá, meus amores, bem-vindos, bem-vindas a mais um dia de leitura do livro Obsessão, Desobsessão. Hoje nós vamos entrar no tópico desencarnado para desencarnado, obsessão de desencarnado para desencarnado. Pode isso? Pode, existem espíritos que obsediam outros espíritos e é o tema de hoje. Peço para você compartilhar essa live com seus amigos, no WhatsApp, nos grupos. Pode ser que tenham aí pessoas passando por esse processo, querendo entender um pouquinho mais, e nós já estamos no capítulo 5, que é dividido em alguns tópicos. Nós lemos na semana passada obsessão de encarnado para encarnado, pessoas que estão como nós no corpo físico, que também obsediam outras pessoas também, como a gente chama, pessoas vivas. Mas afinal, estamos todos vivos, a morte, ela não existe como nós podemos imaginar ou como pensávamos, né? A morte ocorre somente do corpo físico, orgânico. O espírito, ele é eterno. E é o que nós estamos tratando aqui na leitura. Não é um estudo, é uma leitura simples, de fácil entendimento. O livro Obsessão, Desobsessão é da autora Sueli Caldas Schubert. Esse livro é de 1981. A Sueli desencarnou nesse ano, agora de 2021. Habita a pátria espiritual, depois de um trabalho tão lindo aqui no plano terrestre. Vamos à leitura, então compartilhe esse vídeo, peça para os seus amigos, quando você compartilhar, para que se inscrevam no nosso canal, acione o sininho e dê joinha também, tá bom? Vamos lá, gente, pedindo nesse instante a proteção, o amparo dos benfeitores espirituais que aqui se encontram, nos auxiliando, facilitando a nossa compreensão, protegendo esse ambiente, protegendo você na sua casa, onde quer que você esteja acompanhando a leitura desse livro. Obrigada, Jesus Cristo de Nazaré, obrigado aos benfeitores espirituais, e que possamos assimilar, que a nossa alma assimile todo esse aprendizado nos passado através da espiritualidade, com a permissão do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Com a permissão de Cristo, damos início à leitura desse capítulo. Repito, é o capítulo 5, ele é dividido em alguns tópicos. Então, semana passada está gravado aqui no YouTube o tópico encarnado para encarnado, que nós falamos semana passada. E tem também o capítulo 1, 2, 3, 4, o 5, que, repito, é dividido. Nós lemos encarnado para encarnado e hoje nós vamos ler o desencarnado para desencarnado, obsessão de desencarnado para desencarnado. Pode isso? Pode. Olha que nós vamos falar sobre núcleos. Existem núcleos de pessoas em certas regiões da espiritualidade. É curto esse capítulo, porém de muito aprendizado, de tão grandiosa importância. Vamos começar? É só uma leitura, por isso é bem rápido, não é um estudo. Esse é uma leitura para a gente se familiarizar com o tema. Vamos lá. Obsessão, desencarnado para desencarnado, ou seja, de espírito para espírito. Espíritos que obsediam espíritos. Desencarnados que dominam outros desencarnados são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. As humanidades se entrelaçam, a dos seres incorpóreos, ou seja, de quem não tem mais o corpo físico, e a dos que retornaram à carne. Vou repetir, a humanidade ela se entrelaça, sendo a dos seres incorpóreos, que não têm o corpo, e a dos que retomaram a carne, voltaram à espiritualidade. Situações que ocorrem na crosta são, em grande parte, reflexos da odisseia que se desenvolve no espaço e vice-versa. Então aqui reflete mundos espirituais, dependendo da nossa sintonia, vibração, e lá também é um reflexo daquilo que ocorre aqui, como diz. Os homens são os mesmos, carregam os seus vícios, paixões, as suas conquistas e experiências onde quer que estejam. Nós somos o que somos onde quer que estejamos. Não muda. A morte ou desencarne não santifica ninguém.
Então é importante a gente entender, os homens são os mesmos, carregam os seus vícios, paixões, as suas conquistas e experiências onde quer que estejam. Por isso, no além-túmulo, obsessões entre espíritos ocorrem, por idênticos motivos das que ocorrem na face da Terra. Em quase todos os processos obsessivos desencadeados pelo que já desencarnou, pelo espírito, junto ao que ainda está preso ao veículo físico, o obsessor cioso, desejando cobrança, costuma, em geral, aliciar outros espíritos para secundá-lo em sua vingança. Ou seja, o espírito está lá, é desencarnado, ele está tão obcecado, né, querendo cobrar a dívida, que ele faz o quê? Obsedia outros espíritos, né, para ajudá-lo nessa sua cobrança, nessa sua vingança. Então aqui, ó, em quase todos os processos obsessivos desencadeados pelo que já desencarnou, junto ao que ainda está preso no veículo físico, o obsessor costuma, em geral, aliciar outros espíritos para ajudá-lo em sua vingança. Então um espírito, está lá no plano espiritual, sedento de vingança, quer fazer uma cobrança, quer vingar-se de mim, ele alicia outros espíritos, e nós vamos saber que tipo de espíritos são esses, para ajudá-lo nessa busca pela vingança. Bom, tais ajudantes são invariavelmente inferiores e de inteligência menos desenvolvida que a de seus chefes. A sujeição mental a que se submetem tem suas origens no temor, ou até em compromissos ou dívidas existentes entre eles, havendo casos em que o chefe os mantém sob hipnose. Olha lá, processo análogo, aliás, utilizando-os como vítimas. Então veja, existe esse processo dos espíritos querendo vingança, eles aliciam outros e normalmente esses outros, né, são inferiores, inteligência menos desenvolvida do que os seus chefes. E por que eles se sujeitam a isso? Eles se submetem porque tem medo, né? Muitas vezes medo, ou até tem compromisso, até dívida com aquele chefe que existem, né? Lá na espiritualidade, que os mantém muitas vezes, inclusive, sob hipnose. Eles têm essa condição, os espíritos, digamos, inferiores, sedentos de vingança, maus, eles colocam aquele espírito, depois de assediá-lo, num processo de hipnose. O julgo dos obsessores só é possível em razão da desarmonia vibratória de suas presas. Vamos repetir esse trecho? O julgo dos obsessores só é possível em razão da desarmonia vibratória de suas presas, que só alcançarão a liberdade quando modificarem a própria direção mental. Então, se você acha que você está, por exemplo, sofrendo um processo obsessivo, qual que é a ideia? Mudar a própria direção mental. Então tá aqui, o jugo dos obsessores só é possível em razão da desarmonia vibratória de suas presas, que só alcançarão a liberdade quando modificarem a própria direção mental. Falando de espíritos que também são obsediados pelos chefes, como nós vimos aqui, eles também estão na mesma vibração. Por isso, os chefes, né, conseguem aliciá-los, colocá-los no estado de hipnose, porque eles estão na mesma faixa vibratória. Certamente recebem tanto quanto os obsessores vibrações amorosas e equilibradas dos benfeitores espirituais, que lhes aguardam o quê? A renovação. Então, nas zonas periféricas existem espíritos benfeitores que ficam nesse objetivo de auxiliar, ajudar e assim emanando, né, boas energias, envolvendo esses espíritos em boas vibrações amorosas, equilibradas dos benfeitores, mas eles aguardam a renovação de cada um. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões no espaço, obedecendo à sintonia e à lei da atração,
formando hordas que erram sem destino ou se fixam temporariamente em cidades, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas. Eu me lembro quando eu leio isso, né, do que aqui no planeta Terra, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, inclusive, tinha Cracolândia. E isso tem na espiritualidade, tá aqui, ó. Espíritos endividados e compromissados entre si, através de associações tenebrosas de idêntico padrão, ou seja, eles estão idênticos, na mesma faixa, eles se aglomeram em certas regiões do espaço e estão ali, na lei da atração, formando hordas, né, que erram sem destino, ou se fixam. Hordas, né, são núcleos que se movimentam sem destino ou que se fixam temporariamente em cidades, colônias, núcleos de sombras e trevas, locais que não tem sol, é tudo escuro, muita tempestade, muita lama, mal cheiroso, locais realmente de sombras e trevas. Indo para o encerramento, tais núcleos, essas regiões, têm dirigentes, olha lá, que se proclamam juízes, julgadores, chamando a si mesmo a tarefa de distribuir o que eles chamam de justiça e nós chamamos de vingança, né? Repetindo, tais núcleos têm dirigentes que se proclamam juízes, julgadores, chamando para si mesmo a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados e também devotados ao mal, ou endurecidos pela revolta e pela descrença. Então eles determinam o que vai acontecer com os espíritos que estão ali, tão culpados quanto eles, né, tão devotados ao mal, mas nesses núcleos, né, regiões de trevas e sombras. Na obra, aí ela passa uma informação importante, aqui é a Sueli Caldas, autora do livro. Na obra Libertação, de André Luiz, encontramos a descrição de uma dessas cidades. E no livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, temos notícia também de um desses núcleos trevosos. Fica a dica, quem quiser ler o livro Libertação, de André Luiz, ou Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre esses núcleos, né? Semelhante à Cracolândia quando tinha, ou quando ainda existem núcleos assim, né? São atraídos pelo mesmo objetivo e desejo. Bom, aí nesses redutos, né, nesses núcleos das sombras, comete-se toda atrocidade e os espíritos aferrados ao mal são julgados e condenados por outros ainda em piores condições. Torturas inimagináveis, crueldades, atos nefatos são praticados por esses seres que se afastaram deliberadamente do bem. Esses agentes do mal, todavia, não estão abandonados pela misericórdia do Senhor. E sempre que ofereçam condições próprias, são balsamizados pelas luzes divinas e ensejar-lhes a transformação. Um dia retornarão ao aprisco, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Então veja que interessante esse final aqui, nesses redutos de sombra, né? Lá tem as próprias leis lá. Então esses juízes aí, né? Esses espíritos que são chefes, se intitulam juízes, que ordenam o que se faz com um espírito aqui, o que se faz com outro espírito ali, que nós estamos falando de desencarnado para desencarnado. Então eles mesmos distribuem ali o que cada um vai fazer, a penalidade que cada um deve sofrer se não cumpriu. Realmente é uma organização pautada no mal e nas trevas. Mas é importante a gente lembrar, né? Ali tem torturas, como ele fala aqui, crueldade, atos nefandos, né? Eles praticam tudo que é ruim, tudo que é do mal, tudo que destrói, tudo que judia deles mesmos, mas eles não têm essa condição de, naquele momento, entender porque estão sedentos de vingança. Mas esses agentes do mal, independente da condição dele, de se colocar na posição de chefe ou não, esses agentes do mal não estão abandonados pela misericórdia do Senhor. E sempre que ofereçam condições propícias, são balsamizados pelas luzes
divinas, a ensejar-lhes a transformação. Um dia retornarão ao aprisco, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Nesses locais existem espíritos de luz, benfeitores, que atuam no resgate, realmente tentando passar a esses irmãos, né, a luz, a vibração de amor, para que eles sejam tocados e assim aceitem ajuda. Alguns, em determinados momentos, estão sofredores, que eles têm esse momento deles de parar e ter aquela dúvida, e é um momento em que, né, que se mostram cansados, que se mostram desejosos de sair daquele local. Isso mesmo, vale a pena. É nesse momento que essas equipes de benfeitores estão lá prontamente para balsamizar, ou seja, fazer essa luz divina chegar ao coração deles como um bálsamo e aí então ensejar, ou seja, colocar neles a transformação. E um dia eles vão retornar ao aprisco, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Olha que capítulo lindo, né? A gente imaginar primeiro que ele começa dizendo que todos nós levamos para a espiritualidade, chegamos na espiritualidade da maneira que nós somos. Por isso a importância da reforma íntima, né? Da gente combater e não alimentar os nossos vícios, porque quando chegarmos na espiritualidade, todos nós iremos desencarnar, nós vamos nos associar a espíritos iguais a nós, na mesma faixa vibratória. Então, se a pessoa tinha uma vida aqui pautada na raiva, no ódio, no rancor, ela vai se juntar a esses irmãos na espiritualidade. E normalmente em situações de sombras e trevas. Muitas vezes pegadas, escravizadas por aqueles que já estão lá há mais tempo, que se intitulam chefes. Assim é aqui também, né? Em comunidades, né? Nós vimos isso também em presídios, que quando um irmão novo chega lá, já ele se situa de quem manda, quem determina, quem que determina tudo lá, né? Quem vai sentar, quem vai tomar banho, quem vai tomar sol. Então existe uma organização ainda que seja um espaço espiritual. Então cuidemos da nossa mente, do nosso padrão vibratório, cuidemos de nossa energia mesmo, né? Sempre vibrar no amor, na caridade, no perdão, porque esses irmãos estão lá se organizando, né? No próximo tópico, nós vamos falar de obsessão de encarnado para desencarnado. Então agora a gente entendeu como é o plano espiritual. Eles são organizados, se formam, né, em zonas, em regiões, pela lei da atração. Os espíritos que vão para lá são todos da mesma faixa vibratória, sombras e trevas. Lá tem os dirigentes que se auto-intitulam juízes, julgadores, né, chamam para eles a tarefa de quem vai fazer o quê, né, para promover o que eles chamam de justiça. Mas na verdade são todos espíritos culpados, devotados ao mal, né, endurecidos pela revolta, pelo desejo de vingança, pela descrença. E são regiões, núcleos, né, que existem na espiritualidade. Nesses redutos, nas sombras, né, ocorrem todos os tipos de atrocidades, né? Então tem espíritos que são condenados, são julgados, eles apanham, são acorrentados, são colocados em cavernas, de uma forma que estejam lá isolados, apanham, sofrem, né? E muitos se colocam nesse estado de submissão e se propõem a ajudar os chefes em suas vinganças, justamente por medo, ou por compromissos ou dívidas, ou até porque estão no processo de hipnose. Por isso que os nossos desencarnados, nossos amores desencarnados, é importante a gente orar por eles. Toda oração que sai do nosso coração direcionado para um irmão chega como um bálsamo a eles, facilitando o trabalho desses benfeitores que atuam nas regiões umbralinas, tá bom? Pensemos nisso. Muita gente chega com a pergunta: Lucy, como que está o meu marido, o meu irmão, o meu amigo? Aqui, mais ou menos, a gente entende que no começo ele diz isso, né? Nós levamos para o plano espiritual aquilo que somos. Lá nós vamos encontrar conosco mesmos, né? Então vamos para as zonas
para as zonas ou para colônias ou zonas pelas quais nós vibramos, né? Se a gente está trabalhando aqui no amor, na caridade, no perdão, é isso que a gente vai encontrar do lado de lá, né? E os nossos irmãos que já foram, mesma coisa. Então, por isso, oremos pelos nossos desencarnados. Assim como aquele que era uma pessoa muito boa, aquela pessoa muito boa também, quando desencarna, fecha os olhos físicos e abre em colônias maravilhosas. Semana que vem tem de encarnado para desencarnado. É possível? Como assim, Lucia? Alguém que está vivo aqui no corpo físico fazer obsessão, obsediar por quem já está desencarnado? Sim, nós vamos ver no próximo estudo. Certo, meus amores? Então por hoje a gente fica por aqui, passou rapidinho. Peço mais uma vez que compartilhe esse vídeo, não é um estudo, é uma leitura. Vocês viram que simples é. E quando compartilhar, escreve para a pessoa, se inscreve no canal, acione o sininho e dá um like, porque isso ajuda a pessoa quando sair o próximo capítulo, quando a gente lê o próximo tópico do capítulo 5, a pessoa automaticamente vai receber esse vídeo, a notificação. Tá bom, meus amores? Que Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja conosco, hoje, agora e sempre, nos abençoando, nos dirigindo. Obrigada, Jesus, por mais essa leitura, por mais esse momento. Obrigada aos benfeitores espirituais, a quem eu rogo as bênçãos infinitas, a cada um que faz essa leitura junto conosco. Obrigada, obrigada, 1000 vezes obrigada. Gratidão. Beijo de luz para vocês e até o próximo capítulo, o próximo tópico do capítulo 5. Obrigada, gente. Um beijão para todos.